Olá, povo querido do nono ano. Aqui estamos iniciando mais uma semana de estudo à distância, a nona semana já de aula remota. E nós queremos iniciar fazendo correções. Essa videoaula, essa primeira, nossa videoaula de história nesta semana será apenas de correção. Apenas porque também depois terá uma tarefinha para casa. Mas só explicando por que essa videoaula é de correção. Vejam, no dia 15 de junho, uma segunda-feira, a gente teve aula pelo Zoom e passamos aquelas questões da página 23 do livro didático sobre aquelas charges dos vários períodos da Era Vargas, desde 30 até o ano de 45, sobretudo para nós analisarmos 3 datas entre aquelas que nós tínhamos na charge. E aí na aula da quarta-feira, no dia 17 de junho, a gente iniciou vendo a entrevista do Carlos Prestes no programa do Jô Soares e esquecemos, não fizemos, porque era o comentário sobre aquela entrevista, não fizemos a correção da página 23. E ao final daquele vídeo da entrevista do Carlos Prestes ao Jô Soares, a gente passou a página 12 de atividades. Então na semana seguinte, no dia 22 de junho, segunda-feira, a gente fez a correção da página 23 sobre as charges e esquecemos de fazer da página 12, que tinha sido passado ao final do vídeo da entrevista do Carlos Prestes. Então não fizemos a correção da página 12, corrigimos a página 23 das charges, foi aquela aula pelo Zoom, e para casa foi passada a atividade sobre os sambas, tanto o samba que você tem na página 25, quanto o segundo samba, Salve 19 de Abril, que a gente vai fazer a correção hoje. E aí, na quarta-feira passada, a gente teve aquele vídeo sobre a Olga Prestes, que não conseguimos postar no YouTube, disponibilizar no Classroom, e como novamente foi um comentário sobre o vídeo, não fizemos a correção sobre os sambas da página 25 do livro didático. E ao final da entrevista, melhor dizendo, ao final do filme sobre Olga, passamos o quinto quesito da página 13. De modo que nós temos essas 3 atividades, digamos assim, acumuladas, e vamos corrigir na aula de hoje. Página 12 e 13 de atividades e a página 25 do livro didático. Então vamos começar pela correção da página 25 do livro didático. Nós tínhamos aí o trecho da música O Bom de São Januário e nós comentamos naquela aula pelo Zoom de que essa letra que o livro disponibiliza na página 25 do livro didático já é a letra modificada. Inclusive o professor comentou sobre a letra antes da alteração, que você vê disponibilizada na tela. Quem trabalha não tem razão. Essa é a letra antes da censura, antes da intervenção do governo Vargas, lá do DIP. Lembra do DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, antes da intervenção do departamento, a letra dizia: quem trabalha não tem razão. O bonde São Januário, se lembra bem, a gente comentou, era aquele bonde elétrico que levava os trabalhadores. Leva mais um sócio otário. Sou eu que não vou trabalhar. E aí vem a pergunta: a letra do samba sofreu intervenção. Então, apesar de que o livro não diz que essa já é a letra depois da intervenção, que você pode pensar, se não pesquisar, que é a letra original. Mas a letra que o livro disponibiliza, repetindo, já é a letra depois da intervenção, a letra já modificada. Então, sofre intervenção da censura durante o governo de Getúlio como parte do seu projeto de... Veja, ele está perguntando a respeito do objetivo. Por que o departamento, por que o governo Vargas, a censura, fez com que a letra do samba fosse modificada? Com o projeto de quê? Objetivando o quê? Então eu percebi lá nas respostas que muita gente marcou a letra D como projeto de regulação da informação. Esse não era o projeto futuro. Essa era a causa. Se a pergunta estivesse questionando a respeito da causa por que o samba sofreu intervenção, aí sim a causa seria porque eles queriam regular essa informação. Censurar mesmo, medir, para que não chegasse aos ouvidos das pessoas as críticas ao governo.
mas ele não está se perguntando pela causa, então não é a letra D. Ele está se perguntando pelo projeto, o objetivo de sofrer essa intervenção, de intervir e de modificar a letra do samba. Difusão da propaganda, não. O samba em momento nenhum vai exaltar, propagar, defender o ideal, o governo Vargas. Então não é a letra A. Só pode ser a letra B, valorização do trabalho. O samba sofre essa intervenção. O bom de São Januário não tem razão. Quem trabalha leva mais um otário. E você vê como ficou a letra. Quem trabalha é quem tem razão. Digo, não tenho medo de errar. O bom de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Então sofre essa intervenção com o projeto de valorizar o trabalho, que foi uma das, digamos assim, amarras, um dos laços, talvez essa seja melhor a palavra, que o Getúlio, uma das estratégias que o Getúlio usou para ganhar o afago, a atenção, o carinho por parte da classe trabalhadora. Então também o projeto não é a letra C, qualificação dos artistas, já comentamos a letra B, e também não pode ser a letra E, integração das ideologias. Essa modificação não tem nada a ver com integrar ideologias, pensamentos diferentes. O objetivo é claro, como diz a letra B, mostrar essa supervalorização da classe trabalhadora e dessa atuação, o trabalho. E aí nós passamos também à segunda pergunta. Algumas pessoas só fizeram marcar o primeiro e não tiveram lá o cuidado de pesquisar a segunda pergunta que a gente passou. Procurar o samba Salve 19 de Abril, copiar o refrão desse samba e qual a razão dele ter sido composto. Então aqui nós temos um print. Se você colocou lá no Google 19 de abril, talvez de fato não tenha aparecido nada relacionado ao assunto que nós estamos estudando, a Era Vargas. Mas se você colocou uma pesquisa completa, Salve 19 de abril, ele ia abrir muitas coisas, inclusive resultados de mídia, áudio ou vídeo. No caso aqui vocês têm aí um print de um vídeo desse samba lá no YouTube. E aí só um print, porque não temos como colocar o samba tocando, e também porque esse vídeo ele não mostra a letra. E aí eu tirei somente esse print, mas durante todo o vídeo vão aparecendo imagens que enaltecem a figura do Getúlio Vargas. E a letra vem confirmar isso. Se veio ao mundo, falando a respeito de Getúlio, foi Deus quem quis que ele viesse ao mundo. O timoneiro que está com o leme do meu país. Veja que aqui há uma alegoria comparando o Getúlio Vargas a um timoneiro que conduz um navio com o leme lá direcionando durante as águas agitadas. Então quem é que tem esse controle do Brasil? O Getúlio. E para que siga no rumo certo o meu Brasil, Deus, que quis que ele veio ao mundo, que assumisse o governo, lhe dê muitos 19 de abril. Muitos anos para frente, Getúlio de vida, para que o Brasil continue sob o seu comando desse grande timoneiro, seguindo no caminho certo. Então essa seria a copiar o refrão. A razão, está clara e evidente, enaltecer a figura e o governo de Vargas. Então, feita a correção da página 25, vamos agora para o livro de atividades, a página 12. Terceira questão. Vamos voltar aqui a projeção do professor para o cantinho. Teríamos que ler essa perguntinha, a questão do Enem, ler esse fragmento para poder responder. Diz assim: é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República que não cite a afirmação de Aristide Lobo no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Então, se você deve lembrar, esse assunto da proclamação da República, final do segundo reinado, ele está ali no término do 8º ano, início do 9º ano. E a gente chegou a mencionar essa frase do jornalista Aristide Lobo, esse historiador e jornalista, que na época, fazendo uma crônica dos acontecimentos sobre a proclamação da República, disse essa frase: o povo assistiu à proclamação da República bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30. Veja que nós temos aqui um pulo entre a frase escrita pelo Aristide Lobo
e o acontecimento da Revolução de 30, nós temos aí um espaço de tempo de mais ou menos 40 anos, de 1889 até 1930. Quem não descuidaram da forma republicana, ou seja, os enaltecedores da Revolução de 30 usaram essa frase, mas não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Então o que é que o texto está dizendo para a gente? Que eles utilizaram de maneira a criticar, a realçar que aquela república ela foi exclusiva, ela foi pelos militares, o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto e a galera lá dos republicanos, o estrangeirismo da forma implantada, ou seja, o Brasil era monarquia e trouxe esse regime de fora. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. Então é uma crítica para dizer que aquela república não funcionou. Foi velha, depois da república da fase das espadas, da mão dos generais, passou para o café com leite, dos cafeicultores e latifundiários, e agora de fato o Brasil tinha república com cara de Brasil, por isso o Brasil brasileiro estava começando agora com a Revolução de 30 que colocou o Getúlio no poder. Então um pouco da explicação sobre o fragmento. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve na Revolução de 30 um dos seus momentos mais importantes. Então a Revolução de 30, o que é que ele está dizendo? Foi um momento de consolidar a proclamação da República, dar de fato um Brasil brasileiro. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa, como a gente já disse, para os eventos de 1889. Porque esta, ou seja, ao criar uma visão negativa, era uma maneira de quê? Letra A diz que era valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Veja, pode confundir, por isso que a gente colocou aqui, entre aspas, a palavra valorizar. Porque o próprio texto diz que, veja aí no finalzinho da terceira linha, não descuidaram da forma republicana, eles não desprezaram. O golpe de 30 não aboliu a república, embora tenha cerceado, limitado a participação democrática, mas o regime continuou sendo republicano. Então, eles valorizaram sim as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, mas o objetivo do texto, repetidamente, a gente viu que não era valorizar aquela república que começou lá em 89, embora não desprezassem ela. Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, de modo algum. Letra C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Em nenhum momento o texto faz menção disso. Você já viu que a letra D, confira aí no seu livro, mas vamos comentar a letra E. Destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Pelo contrário, conforme eles retomam a frase lá do Aristides Lobos, não teve participação. Pelo contrário, o povo assistiu bestializado sem saber o que estava acontecendo. Então, de maneira que a resposta da terceira questão, da página 12 de atividades, é a letra B. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Eles estavam querendo legitimar, dizendo que agora o Brasil passava a ter uma cara de brasileiro e não concentrada na mão daquela elite que proclamou a República. Fundado em 31, a Frente Negra Brasileira foi o primeiro movimento social que buscou o combate ao racismo no Brasil. Reconhecida como partido político em 1936, funcionou até 1939, quando o Estado Novo foi implantado. A respeito da Frente Negra Brasileira, leia o relato de Francisco Lucrécio, um dos fundadores do movimento. Diz assim o Francisco Lucrécio: a Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas posições do negro aqui em São Paulo. Existiam diversas entidades negras, todas essas entidades cuidavam da parte recreativa e social. Mas a Frente veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores da vida brasileira. A Frente, com F maiúsculo, esse grupo lá, Frente Negra Libertadora, Frente Negra Brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou pela questão política, porque nós chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejávamos, teríamos de lutar no campo político.
teríamos de ter um partido que verdadeiramente nos representasse. Então, de acordo com o texto, vamos analisar as afirmativas. Diminuir aqui um pouco a projeção para a gente poder ir comparando as afirmativas com aquilo que está presente no próprio texto. Então diz assim, primeira afirmativa, os negros não se sentiam representados politicamente pelos partidos políticos existentes nas primeiras décadas do período republicano. Você vê, conforme aqui na penúltima linha, que isso é verdade. De modo que para ter seus direitos representados, eles teriam também que ter um partido, porque até o momento essa representação ainda não existia, eles não se sentiam representados. Então é verdadeira a primeira afirmativa. A segunda afirmativa diz que mesmo após 43 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda sofriam com a falta de participação social. Conforme a gente vê aqui na terceira linha, o texto diz que esse grupo da Frente Negra Brasileira veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em todos os setores. Se veio para conquistar posições é porque mesmo com a assinatura da Lei Áurea, eles ainda não tinham muitos direitos garantidos. Muitos ainda queriam tratar os negros como escravos, inclusive os próprios imigrantes também que vinham ocupar o lugar dos escravos, queriam ser tratados, tendiam a ser tratados como escravos. Então a segunda afirmativa também é verdadeira. A terceira afirmativa diz que o envolvimento com a política foi a principal forma de lutar contra o preconceito na década de 30. Como nós vemos aqui na antepenúltima linha, para conquistar o que desejávamos, teríamos de lutar no campo político. Então a terceira afirmativa, que o envolvimento político, criar um partido, era uma maneira de lutar contra o preconceito, também é verdadeiro. De modo que as três afirmativas estão corretas, nós vamos marcar aí a letra C. Confira, não deixe de corrigir o seu livro. Vamos de fato estudar, aprender, corrigir os erros, para a gente não parar nesse tempo de afastamento social. Concluindo a quinta questão da página 13 de atividades. Novamente temos que ler esse fragmento para responder às questões. Então diz assim, em 3 de maio de 1933, 1.200.000 eleitores, entre eles operários e mulheres, votaram pela primeira vez de acordo com a nova lei eleitoral. Estavam instituídos o voto secreto, a justiça eleitoral para coibir fraudes e o direito feminino de votar. Em novembro, 254 deputados começaram a trabalhar. E menos de um ano depois, a nova Carta, a nova Constituição, estabelecia uma república federalista. Um texto ambíguo admitia a descentralização, que não era muito claro, ambíguo, mas estabelecia também as bases da doutrina de segurança nacional. Apesar de descentralizar, isso é a Constituição 34, mas deixava ali entre as linhas que a qualquer momento o poder central do presidente lá no Rio de Janeiro poderia decretar estado de sítio, fechar o Congresso e controlar todo o regime democrático. Criou-se uma nova legislação trabalhista com os sindicatos atrelados à máquina do governo. A gente comentou isso também na última aula pelo Zoom. A Constituição durou pouco, só 3 anos, até a chegada do Estado Novo, de 33 até 37. Ela entra em vigor em 34, então até 37 é quando se tem ali a instalação da ditadura varguista, o chamado Estado Novo. De acordo com o texto, assinalar verdadeiro e falso. A instituição de uma justiça eleitoral teve pouca importância no processo de escolha presidencial, tendo em vista que não havia histórico de fraudes eleitorais até esse momento. O erro dessa afirmativa está nessa frase, de que não havia histórico de fraudes eleitorais. Claro que havia muito voto de cabresto, lembra? Mas, de fato, essa justiça eleitoral que foi implantada com a Constituição de 34, ela teve pouca importância no processo de escolha presidencial. Você deve lembrar que as eleições para o presidente foram indiretas, o povo não participou. Então, ela teve pouca importância, mas a afirmativa é falsa por dizer que não havia histórico de fraudes. Havia sim. Segundo parênteses, você vê que é verdadeira. A instituição do voto secreto coibiu o voto de cabresto, acabou com aquilo. O voto agora era secreto, não era mais forçado. Terceiro parênteses, para evitar e controlar as greves, Getúlio Vargas atrelou os sindicatos à máquina do governo. Também é verdadeiro.
o texto deixa isso claramente. Quarto parênteses, apesar de somente em 33 as mulheres poderem exercer o seu direito ao voto, havia mulheres que já haviam sido eleitas prefeita, uma mulher eleita prefeita no Rio Grande do Norte. Isso também é verdadeiro, conforme lá a página 20, o parágrafo 4 do seu livro didático. Último parênteses, o Estado Novo foi responsável pela continuidade das mudanças realizadas no Código Eleitoral de 32. O Estado Novo não continuou. Isso é falso. Segundo lá a página 23, parágrafo 3º, diz que essa nova carta de 34 ela foi anulada, não combinava com o governo ditatorial. Então não continuou. O Estado Novo não continuou, anulou. Então é falso. Confira aí, primeiro parênteses falso, segundo, terceiro e quarto parênteses verdadeiro, e o último parênteses, assim como o primeiro, são falsos. Confira, não deixe de corrigir o seu livro, para quando a gente voltar está tudo ok. Por último, concluindo, para casa vocês vão fazer uma pesquisa no caderno sobre esse camarada, Filinto Miller. Quem foi honesto e procurou assistir o vídeo do filme sobre a Olga Preste, a gente comentou sobre esse camarada. Quem assistiu, mas não prestou atenção, ou quem procurou ser esperto, não assistiu, foi direto responder a questão, vai ter que pesquisar. E aí a gente espera essa pesquisa de todos, escrita no caderno e enviada a foto lá pelo Classroom. Bons estudos, qualquer dúvida é só chamar no privado.